E temos também a Maiara Medeiros, ela vai conversar aqui com a gente, ela que é jornalista aqui de Itapetininga, para conversar justamente a respeito dessa profissão, desse momento, né, de levar as notícias, de levar, vamos dizer assim, a conhecimento do público as informações e toda a luta que decorre de tudo isso, né? Então, boa tarde, Maiara, seja muito bem-vinda aqui ao Telescópio, muito obrigado por estar conversando aqui com a gente. Já gostaria de perguntar, né, qual está sendo o seu maior desafio nesse tempo de pandemia, Maiara? Boa tarde, Guto. Obrigada pelo convite. O maior desafio na verdade, não é nem tanto a profissão, é a maternidade. Né? Então, eu tô com 2 filhos pequenos em casa, um de 6, uma bebezona de 2, e eu tô grávida, prestes a ter o terceiro, e trabalhando em casa, home office. Eu sou professora também, né? Então, estava até aqui, assim, perdida nos papéis em trabalho dos alunos. O mais difícil é isso, é fazer o home office com os filhos em casa. Então, eu já trabalhei home office outras vezes, mas com os filhos na escola é uma beleza. Agora, quando os filhos estão em casa, é difícil. A minha eu deixei lá na sala, assistindo um filminho, falei, a mamãe vai ali e já volta. Então, é assim, nossos horários mudam. Tem gente, principalmente os professores, né? A gente, consequentemente, tem uma redução salarial, no caso eu que dou aula em escola particular, né? Mas a gente trabalha muito mais, porque os horários se invertem. Então, eu que sou mãe, eu tenho que acordar assim umas 3 horas da madrugada para trabalhar antes da turma acordar, para eu poder ser produtiva, porque com eles acordados junto é improdutivo. Então, eu acho que esse, assim, está sendo o meu maior desafio, conciliar a profissão com a maternidade e com a situação, com essa nova situação que a gente se encontra. Olha só, então é muito desafio junto nesse momento aqui. Eu tenho certeza aí que está se desenrolando tudo isso, vai passando, aí vai crescendo toda a criançada junto, né? E com o tempo vai fazendo bom trabalho também, né? Levando para as pessoas toda essa missão também de professora, né? E a respeito dessa questão da imprensa nesse momento, como você tem acompanhado, Maiara, vamos dizer assim, tanto a opinião pública, a atuação da própria imprensa e também a relação aí com os governos, com o governo estadual, governo federal, tudo isso ficou, vamos dizer assim, teve muito assunto a respeito disso nesse tempo, né? Como você tem acompanhado isso? Então, eu sou muito crítica. Eu tento ser o mais apartidária possível, né? O menos ideológica, mas eu sou muito crítica com esse governo que nós temos, o governo federal que nós temos nesse momento. Principalmente com a imprensa, né? Eu já deixei isso bem claro em outros momentos, que eu acho péssima a relação do governo com a imprensa que sempre foi considerada um quarto poder, né? Além do judiciário, além do executivo e do legislativo, a imprensa, desde o começo da história, era um quarto poder, era o braço da sociedade dentro desses poderes. E hoje a imprensa, por conta dessa desvalorização governamental, os próprios jornalistas, quando estão fazendo um trabalho sério de apuração, acompanhando manifestações, eles são agredidos, né? Então eles não viraram mais um braço da sociedade, mas um inimigo da sociedade, o que é muito errado, porque o trabalho e a missão continuam a mesma. Nessa época de coronavírus, principalmente, que nós temos um cenário totalmente diferenciado em várias questões. A adaptação da sociedade com essa questão, né? Nós estamos em quarentena, estamos todos em isolamento social, distanciamento social, né? Não estamos mais em isolamento. Nós temos uma questão econômica que também pende muito sobre isso, ainda mais nós que somos o Brasil, que somos um país que tem muitos trabalhadores informais, então essa questão econômica pende muito sobre o distanciamento social. Nós temos também as questões de como fazer essa informação chegar até a população, né? Então eu lembro muito bem no início de tudo isso, quando começou lá na China ainda, todo dia se falando sobre aquilo, mas de maneira bem assim, lenta. Lógico, não tinha chego até nós. Agora que está aqui conosco e muito latente, né? Temos mais de 45, não sei se já passou disso, 45 mil mortes no Brasil. A imprensa fez um trabalho magnífico, né? Fez aquele trabalho de formiguinha, começou falando do que pode ser o vírus, como se prevenir,
né, na verdade, assim, não que a máscara, o álcool, o isolamento vá nos prevenir totalmente, mas até que a gente encontre uma vacina, um tratamento correto, é uma maneira de prevenção. Quem trouxe essa informação para toda a população de norte e sul do país foi a imprensa. Né? Então, até hoje, você vai em qualquer jornal, de, sei lá, CNN, Globo News, a Globo mesmo, Record News, enfim, CNN Internacional, BBC, você vai perceber que, além das notícias, a cada entrada, antes de entrar o repórter, né, o âncora, na verdade, eles trazem alguma informação de como usar a máscara corretamente, como se prevenir corretamente dentro de casa, como fazer higienização, ou seja, é um trabalho de formiguinha. Ninguém sabe exatamente como agir corretamente diante de uma pandemia tão grandiosa e tão novidade para a gente. Mas a imprensa fez o que é a sua missão, levar a informação, mesmo que seja chata e repetitiva, porque se torna chata e repetitivo. Toda vez que você vai ligar a TV, vai estar falando do mesmo assunto. Mas é uma questão de envolvimento mundial. Então, a imprensa, no meu ver, fez um ótimo trabalho. Muito bem. E Mayara, aqui no Telescópio nós tivemos essa mudança, né? E acredito que em muitos locais e muitos órgãos de imprensa também se teve essa mudança, que foi a adesão ainda maior, né? Da tecnologia, de colocar, vamos dizer assim, mais elementos de tudo isso. Você vê que isso é um dos grandes caminhos aí, vamos dizer assim, para o novo jornalismo. Você acha que vai impactar também o jornalismo, essa mudança, essa questão tecnológica entrando assim como uma necessidade nesse momento e depois vai continuar sendo o meio principal? Sim, na verdade eu acho que foi um momento de oportunidade de a gente quebrar algumas barreiras que ainda existiam, desde o ensino à distância até a adesão de novas tecnologias, né? Isso em todas as áreas. Mas vamos falar da imprensa, que nós temos um contingente muito grande de pessoas muito experientes na área, que são professores desde a década de 70, desde a década de 80, que são jornalistas, aliás, desde essa época. Então, opa! Eu tô falando da maternidade, chega um neném aqui. Isso que dá, tá vendo? Tá sozinha em casa. Pronto, lá, a mamãe tá ali. Se quiser resolver um essas pouquinho, pessoas Fernanda? Que tinham mais... Oi, Mayara. Não, estão aqui, ó, pronto. Tá tudo tranquilo? Então Fiquem tá bom, paz. vamos lá, Mayara. Tranquilo. Essa adaptação eu acho que é mais difícil. Então ainda eu vejo que as pessoas têm resistência com essa adesão de usar a live, né, usar o Zoom, como que eu uso? Então, resistência. E agora, eu acho que assim, mesmo que tudo volte ao normal, que eu acho que nunca vai voltar ao normal do antes, ter essa opção a mais. Eu acho que assim, nós vamos voltar à nossa vida normal, presencial, nosso trabalho em loco, que isso é muito bom, mas eu acho que assim, a tecnologia vai estar sempre ao nosso favor, a partir de agora. Vai melhorar essa adaptação do nosso trabalho, de você fazer uma entrevista com uma pessoa que está longe, em outra cidade, ou você conseguir oferecer mais material para os seus alunos também. Então, acho que a tecnologia, ela veio para agregar e agora quebrou alguns tabus que existiam dentro do nosso universo muito metódico, muito tradicional ainda. Olha só, então vão ser tempos novos, formas novas de nós lidarmos com todas essas questões. Então, muito obrigado por conversar aqui com a gente, Mayara. Muito obrigado também por dispor aí do seu tempo. Agradeço também a criançada aí que está participando com a gente aqui do Telescópio também. Estão junto com a gente aqui. Então, se quiser deixar um recado pro pessoal que está acompanhando, eu agradeço muito a sua participação hoje aqui com a gente, Mayara. Bem, o recado que eu deixo, eu vou assim, direcionar para o meu segmento. 2 segmentos, né? Aliás, 3. Os jornalistas, os professores e as mães. Para as mães, eu quero dizer tranquilas. Eu acho que também essa pandemia veio para trazer uma normalidade para a vida das mães, né? Elas se culpam muito de casa, de não conseguir muitas vezes dar conta do recado ali, de ter que ministrar a aula dos filhos, cuidar da casa, trabalhar. Fiquem tranquilas, a gente está fazendo o nosso máximo num momento assim histórico. Nós estamos participando desse momento histórico da humanidade, então fiquem tranquilos.
Professores, vocês também, nós estamos fazendo um ótimo trabalho, mais que o nosso possível, o nosso impossível, estamos aprendendo também, nos tornamos alunos dessa nova adaptação, então nós somos muito guerreiros mesmo. E aos jornalistas, continuem esse trabalho, porque assim, eu sou muito defensora de uma imprensa livre, né, a liberdade de expressão, a liberdade da imprensa para poder trabalhar e deixar as coisas assim. Ditadura, repressão, não são boas, são inconstitucionais e são totalmente abusivas sobre os nossos direitos de ir e vir, de liberdade. Então, assim, são os meus segmentos, esse recado que eu queria dar. Maiara Medeiros, muito obrigado por participar aqui com a gente, por mostrar um pouco aí do seu dia a dia, também essas opiniões a respeito de tudo isso. É sempre muito importante poder conversar com o pessoal da imprensa, com os professores e também com as mães aqui da nossa cidade. Muito obrigado por estar junto com a gente.